Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Eu sou o Kelvin, professor de Escola Dominical, estamos aqui com mais uma lição da Revista dos Jovens, desse primeiro trimestre de 2025, já estamos aí adentrando na lição 4, você já deve ter passado aí por 3 excelentes lições nesta revista, que ela tem temas muito importantes, ótimos temas. Já foi aqui comentado tanto por mim na primeira lição, como nas outras lições pela Rebeca e pelo Matheus. Estamos agora na lição 4, que tem como tema a autenticidade contra a parcialidade. É um tema muito espinhoso de falar. Nós precisamos ser sinceros, e esse tema ele reflete e ele confronta muito qualquer pessoa, né? Porque nós vivemos em uma sociedade, e por nós vivermos em uma sociedade, nós temos convívios sociais que fazem com que pessoas acham que coisas são naturais, ou atitudes, ou situações. E hoje é normalizado a pessoa entender que existem pessoas que têm níveis e hierarquias, né? Fazendo com que isso venha a ser refletido também no Evangelho. Só que isso está errado, né? Na igreja, né? Não no Evangelho, mas na igreja, né? Onde nós temos aí muitas pessoas que consideram um superior ao outro pelo nível hierárquico, ou pela posição social, ou pela posição ministerial, como nós vemos muito, né? Mas nós vamos falando isso durante essa lição, né? Vamos aí primeiro ao textuário, que nos diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. O resumo da lição diz: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Os objetivos da lição: o primeiro é compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas, o segundo é explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas, e o terceiro é destacar a chamada à prática da misericórdia, né? A leitura bíblica em classe está no livro de Tiago, que é o livro tema dessa revista, né? No capítulo 2, já estamos no capítulo 2 da revista do livro de Tiago, nos versículos 1 ao versículo 13. Você vai ler isso na sua classe. Eu sempre damos uma dica aqui de ler esses textos, né, esses versículos com os seus alunos, e oriente-os a ler, cada um lê um versículo ali. E também, se você uma outra ideia, né, ainda mais nós trabalharmos interpretação e trabalharmos o quanto a pessoa ela absorve os textos bíblicos, pegar um aluno da sua classe na sala de aula, na lição ali, na aula, separa ela, não precisa ser no dia, né, dependendo de como o nível da turma, né, às vezes é mais jovens, aí tem gente ali que é mais desenrolado, né, vamos dizer assim, para a leitura, mas aqueles que têm mais dificuldade, orienta eles na semana, né, aproveita agora, na segunda-feira, e fala assim, ó, na próxima lição aí, ó, na próxima semana, você vai ler o texto e você vai dar uma interpretação do texto. Então, aí a pessoa pode ter uns 2 a 3 a 5 minutos para poder interpretar aquele texto que ela acabou de ler. Ou isso vai incentivar na leitura, na interpretação para futuros pregadores da palavra de Deus. Então, no ministério, trabalhar aí a forma que a pessoa vai orar o texto, né? Trazer uma oratória ao texto. A introdução diz: na carta de Tiago encontramos um chamado à autenticidade na fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. O texto bíblico que estudaremos nessa lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Juntos vamos examinar esse ensinamento, que será dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária. Então nós já vamos aí para o primeiro tópico, que é a proibição da acepção de pessoas. E aí nós temos o primeiro subtópico, que é o mandamento.
Dentro desse subtópico, eu separo alguns destaques, que dessa vez eu separei 4, né, nesse subtópico. O primeiro é: aquele que segue a Cristo precisa seguir o mandamento. Amem o próximo, pois aquele que trata outro com favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. O termo grego para acepção é prosopolepsia. Esse termo fere as pessoas que se consideram mais importantes que outras pessoas. Essa prática já era presente na sociedade antiga, ou seja, não é nada novo. As escrituras valorizam todos os seres humanos, independente da condição social, financeira, sexo, cor de pele ou segmento religioso. Não é apenas Tiago que trabalha o tema, temos outras referências no Novo Testamento mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Então, assim, Deus é totalmente contra a acepção de pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente nos tópicos, que nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos os seres humanos foram criações de Deus. Logo, como nós fomos criados por Ele tem um zelo especial para todas as pessoas. Então Deus ama a todos. O que acontece? A sociedade, ela tem, como eu falei logo no começo da aula, a sociedade ela tem convenções sociais que faz com que as pessoas dentro de um contexto, dentro de um grupo de pessoas, torne a ter hierarquias ou até mesmo divisões da sociedade. Então você vai ver, por exemplo, o nosso país é um país emergente, de terceiro mundo. E por ele ser um país de terceiro mundo e podemos considerar um país pobre, nós temos muitas pessoas e muitas disparidades de classe. Então nós temos pessoas muito ricas e nós temos pessoas muito pobres. E nós, como cristãos, no meio desta situação social, nós temos dentro do nosso convívio social pessoas que têm um nível de poder elevado dentro da sociedade. Ou seja, tem pessoas que são juízes, tem pessoas que são agentes públicos, agentes políticos, e existem pessoas que são líderes das suas empresas. Só que essas pessoas, quando chegam para o cristianismo, quando chegam na igreja, quando chegam para o evangelho, essas pessoas são iguais. Assim como aquele que é apenas vamos dizer assim, um desempregado, ou uma pessoa que é um morador de rua, ou uma pessoa que está numa classe social vulnerável. Tanto os líderes quanto as pessoas que estão na classe social vulnerável, quando chegam ao Cristo, quando chegam ao corpo de Cristo, são iguais. Então, por quê? Porque nós devemos tratar todos de igual modo. Os líderes espirituais também. A diferença não é o nível da pessoa, e sim a responsabilidade da pessoa. Então, quando você é um líder espiritual, você tem uma responsabilidade sobre um grupo de pessoas, não fazendo com que você tenha privilégios sobre essas pessoas, não que você seja superior a essas pessoas, não. Na verdade, igual o nosso pastor Ignato fala que quanto maior, menor você é. Por quê? Porque mais você deve servir. Então, aquele irmão que senta no banco, chega no culto e senta no banco, ele é servido pelo pastor. Porque o pastor deve servir a palavra. Ele é servido pelo diácono, ele é servido pelo presbítero. Porque esses servem a mesa, esses servem a palavra. Esse era o trabalho ministerial. O trabalho ministerial ele tem como objetivo servir. E o termo grego, né, para acepção é prosolepsia, né? Esse termo ele fere aí as pessoas que se consideram mais importantes, porque essa prática ela já era presente na Grécia. Então, assim, você tinha dentro da Grécia líderes e pessoas de níveis elevados, e aí quando você vai para o contexto do texto, né, o contexto do texto de Tiago, você vai ver que Tiago ele fala muito sobre isso, que não dê preferência às pessoas de níveis elevados. Por quê? Porque essas mesmas pessoas te levam aos tribunais. Essas mesmas pessoas, elas blasfemam contra o Espírito Santo, blasfemam contra o Cristo que vocês servem. Isso nós também veremos futuramente. Já vamos para o segundo subtópico, que é tratamentos injustos não devem existir entre os santos. Então, continuando aqui no texto, né? Nós temos aqui também 4 destaques sobre esse subtópico, que é o primeiro Tiago exorta contra o tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e o status social.
A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoa é incompatível com a fé cristã. Tratar todos com respeito e dignidade é um dever do cristão, pois devemos refletir o caráter de Cristo, que sempre tratou todos de igual modo. Apesar de viver com duas naturezas dentro de nós, a nova natureza deve ser dominante e devemos deixar o Espírito Santo nos conduzir, corrigindo o que está errado. Então, assim, Tiago aqui, ele exorta, né, que nós não devemos tratar com diferença aquele que é mais rico, né? Tiago, ele fala assim, ó, se chegar alguém de nível elevado, alguém muito rico, não faça, sente aqui nesse melhor lugar, sente desse lado. E se chegar um pobre, não faça também, sente ali, em qualquer lugar ali, ou se não achar um lugar para sentar, fique em pé ou sente no chão. Ou seja, você traz a uma distinção, um tratamento injusto para as pessoas. Então, nós não devemos ter esse tratamento injusto. E Tiago, ele exorta, né, a não termos esse tratamento diferenciado. E a palavra de Deus, ela deixa muito clara o quanto Deus não gosta de acepção de pessoa. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós devemos refletir o caráter de Deus. Então, qual que é o caráter de Deus? Amar a todas as pessoas, porque Deus amou todas as pessoas. Quando Jesus vem para morrer, para se sacrificar em nosso lugar, ele não fez distinção do rico, do pobre, do mais elevado, do menos elevado, do pecador, do santo. Não, ele não fez. Ele amou a todos, porque Deus amou o mundo, todo mundo, né? Assim como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O mundo inteiro, não somente os cristãos. Não tá assim, ó, porque Deus amou os ricos, ou porque Deus amou os pobres, ou porque Deus amou o mundo, ou porque Deus amou os cristãos, ou porque Deus amou os ímpios. Não, Deus amou o mundo, Deus amou a todos. Então nós devemos refletir o caráter cristão, trazendo atitudes e não trazer acepção de pessoas. Existe aí, e aí trazendo uma contextualização para o dia de hoje, uma polêmica que está tendo bastante hoje nas redes sociais, que é sobre igrejas que têm área VIP. Não sei se vocês já ouviram falar disso aí. Até minha esposa me mostrou um vídeo, né? Mas até nesse vídeo eu não concordei, assim, eu não concordo muito com a atitude, mas eu entendo do vídeo, porque naquele vídeo era um evento, não era um culto. Vamos separar evento com culto. Ele separou um espaço para poder fazer um evento gospel, né? Aí, na questão de qual a minha opinião sobre eventos gospel, eu também não vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui um ponto aqui para vocês entenderem qual que é a minha opinião sobre isso, né? Não vou abrir muito por causa do tempo. Mas era um evento, não era um culto. Então, tudo bem. Vamos dar a dúvida, né? Vamos dar ali o direito da dúvida. E aí, quem pagava mais ficava em lugar mais elevado. Mas, independente disso, é errado, né? Nós não devemos ter essa distinção, porque isso não... Ali era um evento no vídeo que eu vi e que gerou polêmica, mas existem outros que são igrejas que têm área VIP, igrejas que, se você paga mais, você tem ali mais atenção do seu pastor. Tem agora até uma inteligência artificial que você paga para que o pastor ali, através de uma IA, fale conselhos para você na hora que você quiser, através de uma inteligência artificial. Tá errado, tá certo isso aí? Tá erradíssimo. Então, assim, além da gente tratar as pessoas sem distinção, existe ali um ser humano. Existe um ser humano que precisa de atenção e às vezes um ser humano necessitado que já perdeu tudo, já perdeu a vida, já está perdendo tudo e só precisa de uma coisa: aceitar a Cristo e se achegar a Ele. Só que nós estamos tão fechados na nossa bolha de cristão, de crente, de buscar as pessoas que a gente não vê essas pessoas que estão se achegando. E às vezes essas pessoas, elas saem, elas não conseguem entrar, né? Por quê? Porque elas não acham a porta, né? Porque as pessoas não abrem a porta para elas, né? Mesmo que o Espírito Santo convença, mas o social faz com que nós tenhamos que trazer essas pessoas para perto, né? Então vamos aí para o terceiro tópico, o terceiro subtópico, que é a lei real.
A lei real, conforme escreve Tiago, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa lei é um dos princípios centrais do cristianismo e deve ser praticado por todos. A igreja deve ser um lugar de acolhimento de todos, inclusive para aqueles que são discriminados na sociedade. Acolher a todos não é o mesmo que apoiar o erro. Devemos acolher e amar todas as pessoas, mas condenar as práticas pecaminosas, mostrando que através do sacrifício vicário de Cristo somos transformados. Vamos então separar aqui, né? Primeiramente, é importante nós entendermos que devemos tratar de todos como igual, como nós já estamos falando. Por quê? Porque existe a lei de Deus, a lei real. E essa lei, ela está lá em Êxodo 20, né? Amar o Senhor vosso Deus com todo o nosso coração e amar o próximo como a ti mesmo. E quando Jesus vem, ele fala, um novo mandamento vos dou. Ou seja, ele pega todo o mandamento, né? Todos os 10 mandamentos, e ele vai lá e ele resume, né? Ele resume em 2: amar o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você ama o Senhor teu Deus, você não vai pecar. Por quê? Porque você ama o Senhor, porque você quer viver uma comunhão com Deus. Quando você ama o próximo, você não vai roubar contra o próximo. Você não vai adulterar o seu próximo. Você não vai maldizer ele. Você não vai cometer os pecados ali que tem nos 10 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos ele é voltado para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. E vamos entender uma coisa. Nós devemos entender que o acolhimento, o amor às pessoas, ela deve ser praticada pelos cristãos. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa igreja. E a igreja, ela é o ponto principal para esse acolhimento. Porque a igreja, ela é feita para isso. Por quê? Porque quando você vê o início da igreja primitiva, lá em Atos, você vai entender que existia uma preocupação na questão do acolhimento. Porque ele fala lá, eles dizem assim, e cresciam na graça e cresciam no partir do pão, nas orações, nos louvores, nos salmos. Ou seja, a igreja crescia na união do partir do pão. Ou seja, aquele irmão está com dificuldade, vamos ajudá-lo. Aquele irmão ali precisa de um apoio, vamos ajudá-lo. E assim como diz a Bíblia também, comunicai aos irmãos as vossas necessidades. Por quê? Porque a igreja, ela é esse elo social com que as pessoas consigam ter um refúgio, um apoio. Porque nem sempre essas pessoas têm um apoio na sociedade. A sociedade, ela traz acepção. A sociedade, ela vive de acepções. Ela pega as pessoas que são com níveis elevados e levam elas mais para cima. E aquelas que têm níveis mais abaixo, derruba mais. A igreja está aqui para poder apoiar aqueles que são vulneráveis socialmente. Então, não esqueçam disso. E vamos ao segundo ponto, que é aquele que acolher essas pessoas não é o mesmo que concordar com as suas práticas pecaminosas. Existe uma diferença. Você deve acolher essa pessoa, você deve amar essa pessoa, mas você não deve concordar com as práticas pecaminosas. Então, assim, uma pessoa pecou, cristã ou não cristã, você deve mostrar para ela o perdão de Deus, fazendo com que essa pessoa ela entenda que ela precisa mudar de vida. Ela precisa entender a graça do Senhor e buscar uma mudança de vida. Não é, agora eu tô na igreja, tá bom, amém, né? Não, mas ela continua pecando. Não, mas tá bem, tá na igreja, né? Vamos amá-la. Não, amamos, mas não concordamos com práticas. Então, entenda isso. Você deve acolher essa pessoa, mas ensiná-la que existe um caminho, existe a forma de seguir este caminho, tá bom? Vamos aí ao segundo tópico, as consequências de fazer acepção de pessoas. O primeiro tópico é divisão. A primeira consequência, então, é divisão. Por quê? Porque o preconceito, além de ferir o princípio bíblico, causa divisão na igreja. A igreja como um corpo deve ter todos os membros unidos. Esse é um tema central do Novo Testamento. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra a unidade do corpo, causando enfraquecimento dos irmãos. As Escrituras Sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os crentes. Então, assim, um dos primeiros
consequências, né, de fazer acepção de pessoa é trazer uma acepção. Por quê? Você tem um corpo de pessoas, você tem uma igreja, e aí uma pessoa, ela é rejeitada, né? E ela vai ter pessoas ali que vão tomar as dores dela, fazendo com que você, que a rejeitou, tenha uma separação entre essa pessoa e o grupo que essa pessoa também toma as dores. E você também, por ter um grupo, também vai tomar as suas dores. Então, assim, se todos trabalham em união, todos são unidos, não vai ter essas divisões de pessoa. E a Bíblia, o Novo Testamento todinho, ele enfatiza a importância da unidade do corpo. Então você vai ver em Efésios, em Coríntios falando isso, em Efésios, o quão importante é o corpo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça, ou seja, assim como nós temos um cérebro aqui, uma cabeça pensante, que manda informações através da espinha dorsal para todo o nosso corpo, assim é Deus que é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e todos nós somos membros deste corpo. Então, não tem como a mão ser contrária ao pé. Aí o pé quer andar, aí a mão não deixa. Né? Por quê? Porque a mão quer ficar segurando o pé. Ou então a mão não gosta do pé. E o corpo anda? Não, o corpo não anda. Ou por exemplo, o rim agora fala assim, não vou mais filtrar, não vou filtrar nada. Não, por quê? Porque eu não gosto do estômago, né? Então eu não vou filtrar nada. O que acontece? Você vai ter pedras no rim, o corpo todo vai sofrer, porque o corpo todo sofre, porque o rim parou de funcionar. Assim é o corpo de Cristo. Nós devemos entender que todos têm uma função dentro do corpo de Cristo e que todos devem ser valorizados. Até o seu baço lá, que você não sabe qual que é a função dele, ele tem uma função. Você só não sabe qual, mas ele tem e ele é muito importante, tá bom? A segunda consequência aí de fazer acepção de pessoas é o julgamento, né? Tiago nos adverte sobre o perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. No contexto social daquele tempo, os ricos desprezavam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Em Isaías 61 declara que Cristo veio para os pobres. Todo julgamento humano é contrário ao evangelho. Cristo veio por amor a fim de restaurar toda a humanidade perdida. Então, uma das consequências de você trazer acepção de pessoas é você julgar a condição daquela pessoa pela aparência, o que é extremamente errado, como nós estamos aqui falando aqui, porque às vezes aquela pessoa que chega na igreja e você fala, tão humilde, tão simples ali, é uma pessoa que tem um grande talento. Que é uma pessoa que Deus quer que ela seja usada para que vidas venham ser conquistadas. Por quê? Porque Deus fala, eu pego o pobre para confundir o rico, eu pego o tolo para confundir o sábio. Deus faz coisas às vezes dentro da igreja que as pessoas ficam, nossa, mas é uma pessoa que fala tão bem. Aí a pessoa às vezes até nem sabe ler direito, mas ela quando fala da Bíblia, ela fala muito bem. Eu tenho um exemplo da minha avó. A minha avó, ela não sabe escrever nada. Ela não sabe escrever nem o nome dela. Mas ela sabe ler. E ela lê a Bíblia. Ela lê a Bíblia lá. E assim Deus tem usado. Então, às vezes você vê irmãos na igreja que nem sabe ler, nem sabe escrever. Mas absorve a palavra, ama tanta palavra que quando você precisa... Quem já não tem um exemplo desse? Às vezes você tá num dia tão difícil, aí chega uma irmã do coque, né? Aquela irmãzinha bem senhorinha e fala assim, meu filho, não fica assim não, Jesus te ama e seu dia melhora. Então assim, nunca julgue as pessoas pela aparência, nem pela classe social, nem pela condição. Assim como tem pessoas também que tem, né, uma pompa, né, uma roupa bem trajado, que não sai nada, não tem nada. Aí essa pessoa, né? Não, senta aqui, fica aqui nessa posição especial. Venha para nossa área VIP. Não, isso está errado. Isso traz julgamento. E Tiago, ele adverte que não devemos menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Porque tinha esse ponto também, né? Ele fala, né? Porque esses ricos julgam vocês nos tribunais. É eles que te mandam para os tribunais. E
Isso tem acontecido, vocês sabem que isso tem acontecido no nosso país. Isso tem acontecido em vários lugares, em que as pessoas ricas, elas processam porque algum cristão falou algo ali que vai contra o que ela acredita. Então, assim, muito cuidado, tá? Com a forma que você ali trata as pessoas. A terceira consequência é desvalorização do ser humano, e essa é uma das mais perigosas, tá? Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Fazer acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus. Quando cometemos acepção de pessoas, desrespeitamos a imagem divina que cada indivíduo carrega. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o pecado trouxe mazelas, inclusive prática de fazer acepção de pessoas e o preconceito. Como cristãos, somos chamados a respeitar todos, pois são imagem de Deus. Apesar de distorcida pelo pecado, todos podem ser alcançados pela graça salvífica de Deus em Jesus Cristo. Então, quando nós cometemos acepção de pessoas, nós esquecemos de um ponto fundamental. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, se todos foram criados e você desrespeita uma pessoa, você está desrespeitando aquele que tem a imagem de Deus refletida nela. Quando você faz isso, você desrespeita a dignidade daquele ser humano que foi criado à imagem de Deus. Deus criou o ser humano à sua semelhança, mas infelizmente o pecado, ele veio ao mundo e ele deturpou essa semelhança, essa imagem, né? Ele borrou a imagem de Deus sobre o ser humano, trazendo mazelas, né? Inclusive a acepção e o desrespeito, né? O desrespeito e a acepção é consequência do pecado. Então, nós que temos um novo corpo, nós que fomos vivificados por Cristo, nós que somos uma nova criatura, nós hoje não devemos fazer com que esse velho corpo, essa velha natureza, ela traga a acepção e o desrespeito às pessoas. Por quê? Porque nós, como nova criação, nova criatura, como regidos pelo Espírito Santo, devemos ser confrontados pelo Espírito Santo a não praticar essas atitudes e ensinar essas pessoas e trazê-las a entender que elas também são imagem e semelhança de Deus e que elas podem viver a graça e elas podem ser restauradas pelo Espírito Santo, tá bom? Já vamos ao terceiro tópico, né? Uma chamada à misericórdia. Então, como que nós podemos agir com misericórdia? Primeiro, nós temos que entender quem que age sem misericórdia. Então, assim, agindo sem misericórdia, o primeiro subtópico Tiago mostra que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Deus nos chama para exercitar a misericórdia com todos, sejam bons ou maus, justos ou injustos. Tiago também descreve a lei da liberdade, referindo-se ao mandamento de Deus interpretados à luz do Evangelho de Cristo. Os crentes são livres do poder do pecado e capacitados a viver em obediência e em bondade. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de Jesus Cristo. Então, Tiago ele mostra que aqueles que agem sem misericórdia, eles serão julgados sem misericórdia. Então, você não teve misericórdia com o próximo, você também não terá misericórdia. Jesus, né, dá a parábola ali do servo, né, daquele que tinha uma dívida muito grande, e aí o Senhor perdoou a sua dívida. Ele fica muito feliz, ele fica muito alegre, e aí então ele vai cobrar a dívida de um seu co-irmão, do seu co-servo, né? Tipo, aquele que era ali junto dele, e esse também não tinha como pagar essa dívida. Só que diferente do seu senhor que teve misericórdia, ele não teve. Ele foi ali e quis julgar essa pessoa. Logo que o Senhor entendeu que essa pessoa ela não agiu com misericórdia quando ela deveria agir, ele também não teve misericórdia, colocando a ele sobre a culpa daquilo que ele devia. Então, Jesus ele traz essa parábola e ela reflete muito isso que nós estamos falando, porque as pessoas que agem com misericórdia serão julgadas com misericórdia. Aqueles que não agem com misericórdia serão julgados sem misericórdia. Então, a lei da liberdade os mandamentos de Deus, né? Amai o Senhor teu Deus, amai o teu próximo. As leis de Deus foram
traduzidas à luz do Evangelho de Cristo, como eu estou falando nessa parábola que Jesus Cristo ele fala, nós somos livres do poder do pecado e nós também somos capacitados a viver em obediência. Então, a misericórdia, né, assim como nós temos o fruto do Espírito, que tem vários ali características dentro do fruto do Espírito, uma delas é a prática da misericórdia. Então, assim, quando agimos com misericórdia, nós refletimos o caráter de Deus, refletimos os frutos do Espírito Santo e vivemos aquilo que Deus quer para nós. Segundo tópico, a prática da misericórdia, né? Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus. Isso envolve tratar a todos com compaixão e respeito. Ao compreendermos que todos serão julgados por Deus, deve nos motivar a viver de forma que venhamos refletir os valores do reino de Deus, valores que têm como centrais o amor e o respeito. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que incluem a obediência a Deus e a prática da justiça e misericórdia. Então, ser autêntico na fé é agir com misericórdia. Então, você agir com misericórdia. Aquele irmão que pisou no seu pé, né? Pisou no seu calo ali, te chateou bastante, você perdoá-lo é misericórdia, é você agir com misericórdia, você ajudar uma pessoa que passa necessidade é agir com misericórdia. O que é misericórdia, né? Misericórdia é você sentir no seu coração a miséria do outro. Então, assim, um outro está passando por uma situação de vulnerabilidade e você sentir e trazer empatia sobre isso, né? Empatia, que é uma palavra super famosa hoje em dia, né? Tá muito em alta, né? Você falar a palavra empatia, é isso, é você ter empatia com aquele que está vulnerável. Então, agir com misericórdia é isso, é você praticar a misericórdia. Ser autêntico na fé é você respeitar a todos, né? Por quê? Porque todos nós seremos julgados por Deus. Então, assim, se uma pessoa agiu com sem misericórdia, você tem que entender que essa pessoa será julgada sem misericórdia. E isso deve nos motivar a agir com misericórdia. Por quê? Porque nós sabemos que se nós agirmos com misericórdia, Deus nos julgará com misericórdia. Vamos ao terceiro tópico aí, a recompensa da misericórdia. Então, aquele que age com misericórdia tem uma recompensa, né? A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. Jesus nos ensinou que felizes são os que agem com misericórdia, pois também receberão misericórdia. Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros. Quando exercemos misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse terceiro tópico, ele está bem ali já falando nos dois tópicos, né? Então, aquele que age com misericórdia recebe misericórdia. Aquele que entende que isso é refletido no caráter de Deus, isso é a essência do cristão, ele vai entender que ele precisa agir com misericórdia. Então você deixa isso claro para os seus alunos que por que eu tenho que agir com misericórdia, por que eu tenho que fazer isso, por que eu não posso agir com acepção de pessoas? Porque somos cristãos e como cristãos nós devemos ter isso já no nosso caráter, na nossa cultura de cristão. Isso deve estar refletido em nossa cultura, amém? Vamos à conclusão que diz: somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Amém? Deus abençoe a todos que ficaram até aqui, que ouviram essa pré-aula. Eu já quero pedir para vocês curtir os nossos vídeos, não deixa de dar o seu like, né? Não deixa de comentar o que você achou da aula, qual é a sua opinião sobre. Se eu falei alguma coisa errada também aqui, pode comentar lá que nós vamos ali rever e se concordar nós podemos até comentar assim, ou então trazer o nosso ponto de vista, né? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, e quem ficou até aqui, lembra que tem a palavra secreta, né? A palavra que você vai colocar no comentário, e a palavra de hoje é
Quem age com misericórdia será julgado com misericórdia. Amém? Deus abençoe a todos.